Vamos continuar aqui, meus irmãos, último bloco da sexta aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Vamos aqui, então, continuando aqui no capítulo 6, da clareza. Vou compartilhar o slide aqui para vocês. Vamos lá. Joia. Continuando aqui, irmãos, clareza. A Bíblia frequentemente afirma sua própria clareza. Pode ler para nós. Gil, por favor. Irmão Gil. Ok, pastor, vou ler. Nossa, ficou enorme aqui, ó. Alguma coisa que eu apertei. Tem problema. Então, pastor Johnny, leia para nós até o dia se organizar lá. Pode ser? Pois não. A Bíblia frequentemente afirma sua própria clareza. A clareza da Bíblia e a responsabilidade dos crentes em geral de lê-la e compreendê-la são frequentemente enfatizadas. Todo o povo de Israel deveria ser capaz de compreender as palavras das Escrituras e compreendê-las bem o bastante para diligentemente ensiná-las aos filhos. Esse ensinamento certamente não seria mera memorização mecânica, destituída de compreensão, pois o povo de Israel deveria discutir as palavras das Escrituras sentado dentro de casa, nas atividades cotidianas, andando na rua, na hora de ir para sua cama ou quando se levantasse de manhã. Que lindo isso, hein? Olha a questão da discussão. É aqui onde entra a comunhão, onde entra o interesse, onde entra essa interação, né? Podem ver que nesse processo a gente vai demonstrando interesse, a gente vai demonstrando amor, a gente vai demonstrando relevância, né? E automaticamente a gente aprende. Podem ver, irmãos. Por isso que quem ama futebol fala do quê, irmãos? Fala de futebol. Quem ama o tênis fala do quê? Quem ama música fala. Quem ama a palavra de Deus vai falar sobre o quê, né? Então a gente precisa realmente fazer com que a Bíblia faça parte. Pastor, tá cortando tua voz, pelo menos para mim. Para mim também. Acho que tá a conexão do pastor. Agora parou de ver. Parou de ver, né? Travou para todo mundo, né? Agora voltou só sua voz. Uhum. Mas a imagem não, né? Tá voltando aos poucos. Oi, pastor, travou tudo aí, né? Pastor, sua voz estava travando, depois travou tua imagem. Agora eu consigo te ouvir, mas a imagem, para mim, está travada. Alguma coisa aconteceu. Pode ter sido a internet. Voltou? Normalizou? Só a voz. A imagem não? A imagem, para mim, não. Só a voz. Só a fotinha. Então, tá bom. Tudo bem. Mas para mim, eu estou conseguindo ouvir vocês, então a gente vai dar sequência. Tá bom? Voltou, né? Então, joia. Pastor Johnny, leia para nós então agora. Então, tudo bem? A Bíblia frequentemente afirma a sua própria clareza, irmãos? Perfeito. Okay. Perfeito. Então, B. As qualidades morais e espirituais necessárias para a correta compreensão. Os autores do Novo Testamento... deixa só um minutinho, pastor Johnny. Joia. Nesse ponto aqui, no A, o livro-texto vai fazer várias citações, o Gruden, e ele inclusive usa muito, por exemplo, palavras de Jesus. Quando Jesus diz, não lestes? Nunca lestes nas Escrituras? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, aqui, Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar essa clareza e que nós devemos buscar ser esclarecido pelas Escrituras. E também o Gruden afirma que, de modo semelhante, no Novo Testamento, os apóstolos faziam a mesma coisa.
Paulo, inclusive, sugerem que os leitores irão compreender, que os seus leitores irão compreender o que ele escreve e incentiva o envio de suas cartas às outras igrejas, como está lá em Colossenses. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses lede-a igualmente perante vós. Ou seja, percebam que essa clareza que ela tem, ela ainda é enfatizada pelos seus profetas e pelo próprio Messias. E os apóstolos fazem questão. Pedro também vai fazer a mesma coisa. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, ele está mostrando, olha, há uma clareza e nós devemos destacar essa clareza e devemos ensinar essa clareza, devemos replicar, fazer parte dessas discussões, levando ela e levando os ouvintes a ler, a estudar, porque isso faz parte do contexto da revelação, tá? Então, desculpa, pastor, eu esqueci de fazer essa citação, então pode ler agora de novo, B, por favor. Pois não. As qualidades morais e espirituais necessárias para a correta compreensão. Os autores do Novo Testamento frequentemente afirmam que a capacidade de compreender corretamente as Escrituras é mais moral e espiritual do que intelectual. Abre aspas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Fecha aspas. Assim, embora os autores do Novo Testamento afirmem que a Bíblia em si está escrita claramente, afirmam também que não será compreendida corretamente por quem não se dispuser a receber os seus ensinamentos. Meus irmãos, aqui é um ponto-chave que a gente deve até ter aquela postura de quietude. Uma pessoa que não compreende a Escritura é porque ainda não nasceu de novo. É simples assim. E se ela compreendia as Escrituras e agora começa a negar, é porque apostatou da fé. É simples assim. Não tem muito o que dizer. Quando uma pessoa não é cristã, ela naturalmente vai ler e entender aquilo que é óbvio. Ela vai se aproximar daquilo que é interessante. Mas um filho de Deus só compreende as Escrituras pelo auxílio de Deus. E nós só continuamos ensinando as Escrituras se nos mantivermos no caminho da fé. Podem ver que quando eu começo a explicar uma outra coisa que a Bíblia já não explica mais, eu apostatei da fé. É simples assim. Então, pensar dessa forma parece ser um pouco agressivo, porque parece que a gente está ignorando o conhecimento das pessoas. Não é dizendo que nós somos mais sábios que elas. Não é isso. Mas é dizer o seguinte, uma pessoa na mente humana, mesmo que ela leia o texto, aquele texto não vai deixar, não vai descer para o coração, vai ficar só no cérebro. Está entendendo onde eu quero chegar? A pessoa pode até ter a competência de entender o texto, mas ela só vai crer no texto porque pode ver que a Bíblia, nós cremos com o coração, não é com a mente. Podem ver que Jesus disse isso lá em Mateus 13. Quer ver? Vamos ler lá. Quero ler com vocês. Na parábola do semeador. É muito interessante essa citação. (13, 15) no finalzinho. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus está parafraseando aqui o profeta e ele está dizendo o seguinte, que a nossa compreensão cognitiva só tem sentido quando a nossa compreensão passa pelo novo nascimento. Que a gente crê com o coração, não é com a mente. Enquanto é mente, estudando, o discernimento de espírito não vem.
Mas no momento em que a gente nasceu de novo, o discernimento de espírito vem, porque a compreensão do sagrado só se dá pelo sagrado. E é muito interessante, irmãos, na prática da igreja, por isso que tem vezes que a gente também tem que dar o direito de dúvida, que alguns não estão entendendo, porque ou são novos convertidos, ou de fato não nasceram de novo. É simples assim. Ficou claro? Tudo bem? Tranquilo? Joia. Então, esse ponto é muito interessante, né? Esse ponto é muito interessante, porque as qualidades morais e espirituais necessárias para a correta compreensão. Ou seja, se a gente não passou pela porta, não vai entender. Só quem passa pela porta, tá bom? Então, continuando, pastor. Gil, arrumou aí a tela, Gil? Sim. Então, pode ler para nós? Vamos lá. Agora o C. Passa pelo filtro da fé, né? Exatamente. Filtro da fé. Gostei, meu irmão. Definição de clareza das Escrituras. Para resumir esta matéria bíblica, podemos afirmar que a Bíblia é escrita de forma tal que todas as coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa vida em crescimento cristão encontram-se bem claramente expostas nas Escrituras. Embora os teólogos às vezes definam clareza das Escrituras de modo mais estreito, dizendo que, por exemplo, apenas as Escrituras são claras no ensino do caminho da salvação. Os muitos textos citados acima se aplicam a vários aspectos diferentes do ensino bíblico e não parecem sustentar nenhuma limitação com relação aos temas sobre os quais se pode dizer que as Escrituras não falam claramente. Então, meus irmãos, esse ponto aqui está trazendo para nós aquela ideia de que no texto sagrado nós poderemos utilizar ele não só para a nossa vida espiritual, mas para tudo na nossa vida, e com certeza tem muito mais a dar a palavra de Deus do que a gente imagina. Para a gente viver a nossa vida como cidadão, como família, como pai, como empreendedor, como funcionário, como estadista, como soldado, ela sempre vai dar ou diretamente um esclarecimento ou indiretamente. Quando nós limitamos dizendo que não, ela só tem coisas espirituais, a gente está deixando de abrir o leque, né? Então, a Bíblia ela vai dar muito mais definição do que a gente possa até imaginar. Eu sei que vai ter algumas áreas que vão ser complexas, mas mesmo assim, o que ela não foi direta, ela vai nos direcionar para alguns princípios que a gente vai ter uma luz e uma clareza. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tá bom? Alguém quer fazer uma fala do... Poxa, que é o nome dele? Mas ele fala a respeito, inclusive, sobre revelação, né? Basicamente é o que o texto está falando. A menos que Deus seja um Deus sádico, e eventualmente ele não é, mas lá ele coloca que Deus se revelou da forma tal, usando a sua palavra, as escrituras, e hoje, graças a Deus, a gente detém esse conhecimento pela própria palavra, mas ele faz um contraste, né? Se Deus fosse esse Deus brincalhão, ele se revelaria um pouco ali entre os espíritas, aí depois se revela um pouco mais ali com o pessoal de religião de matriz africana e assim por diante, né? Então ele se revelaria para todo mundo e eventualmente causaria uma baita de uma confusão, e não é o caso. Não é o caso. E podem ver que em cima disso, né, pastor, todas as religiões, elas tentam se basear, ou pelo menos a grande maioria, na Bíblia. Ou quando não é a Bíblia, Jesus é o grande personagem, né? Então, é isso aí. Irmãos, a Bíblia ela é tão assim admirável que questões de higiene pessoais, questões de cidadania, de alimentação, podem ver, irmãos, quantas gerações foram abençoadas por instruções tão simples e óbvias que está aí nas páginas da Bíblia, né?
Então, vamos lá. Continuando aqui, porque... Vamos lá, pode ler para nós, Gil? Ok. Por que as pessoas compreendem erradamente as Escrituras? Durante a vida de Jesus, seus próprios discípulos às vezes demonstravam não compreender o Antigo Testamento e os próprios ensinamentos de Cristo. Aí tem alguns textos aqui. Embora às vezes isso se devesse ao fato de que eles simplesmente precisavam aguardar eventos futuros da história da redenção, especialmente da vida do próprio Cristo, também houve oportunidades em que isso se deveu à sua falta de fé ou dureza de coração. Então, o autor aqui ele está colocando de uma forma bem simples que tem hora que a nossa incredulidade dificulta a compreensão, mas também tem hora que estamos num processo. E dentro desse processo a gente não vai entender tudo. Assim como Deus não nos revelou o dia que nasceríamos e nem o dia que morreríamos. Pode ver que é um processo. E no que se diz respeito à compreensão das Escrituras, também haverá um processo. Pode ver, irmãos. Tem vezes que a gente parece que em certas áreas fica como que num sono. E, de repente, do dia para a noite, Deus nos desperta. Claro que, se a gente está se dispondo, ele vai se revelar com mais facilidade, né? E a incredulidade é um fator determinante também que impede o quê? A compreensão das Escrituras. Uma coisa é você ter dúvidas e outra coisa é você ser incrédulo. Parece a mesma coisa, mas não é. A dúvida é aquela pessoa que ainda não foi totalmente esclarecida sobre algo. Ela precisa de algum sinal a mais, ela precisa de alguma... E a incredulidade é o ato da negação pura e simples. Não, Deus não vai fazer, não acredito mais. É como se a pessoa estivesse colocando uma pedra sobre aquela promessa. Aí isso impede o agir, muitas vezes, de Deus, não porque Deus não possa, mas porque a incredulidade é um pecado. Tá bom? Aqui temos mais 2 últimos pontos e a gente vai estar encerrando aqui esse capítulo, tá? O E agora, pode ler para nós, Gil? Ok. O incentivo prático derivado dessa doutrina. A doutrina da clareza das Escrituras, portanto, tem uma implicação prática muito importante e, em última instância, bastante encorajadora. Ela nos diz que nos pontos em que há desacordo doutrinário ou ético, por exemplo, quanto ao batismo, a predestinação ou o governo da igreja, só há 2 causas possíveis dessas discordâncias. De um lado, pode ser que estejamos buscando fazer afirmações sobre pontos que as próprias Escrituras se calam. Nesses casos, devemos estar prontos a admitir que Deus não deu resposta à nossa dúvida, aceitando as diferenças de pontos de vista dentro da igreja. Isso sempre ocorrerá em questões bem práticas, como os dos métodos de evangelização, os estilos de ensino bíblico ou em tamanho apropriado. Opa. Irmão? Apropriado da igreja. Isso. Então, ficou claro aqui, irmãos, ó. Opa. O incentivo prático derivado dessa doutrina, né? Com relação à clareza. Tem vezes que a gente não vai ser esclarecido. E Deus vai deixar coisas assim abertas mesmo, de propósito. Lembram daquela frase que Wesley citava, Calvino citava e outros grandes pais da igreja citavam? Que naquilo que a Bíblia revela como essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Então, eu poderia parafrasear dizendo que tem coisas mesmo que as Escrituras deixam ponto de discordância. A gente não consegue definir, ou quem tenta definir a força acaba mais prejudicando do que ajudando. Tem vezes que acontece isso, tá bom? E 2, leia para nós, filhote.
Por outro lado, é possível que tenhamos cometido erros na nossa interpretação das Escrituras. Isso pode ter ocorrido porque as informações que usamos para decidir uma questão de interpretação eram imprecisas ou incompletas, ou talvez porque haja alguma deficiência pessoal da nossa parte, como, por exemplo, orgulho pessoal, ganância, falta de fé, egoísmo, ou mesmo dedicação insuficiente de tempo para ler e estudar as Escrituras com devoção. Esse ponto é muito simples e muito objetivo. Tem vezes que a igreja está passando por um momento de cegueira porque ela está perdida ali, buscando seus próprios interesses, e nós também. Então, isso me faz lembrar o pastor puritano, que pregou uma mensagem em certa ocasião, e logo depois ele chamou um obreiro da igreja dele, e ele estava preocupado com esse irmão. Porque esse irmão era um jovem muito dedicado na igreja, ele casou, e depois que ele casou, ele foi diminuindo a sua frequência na igreja, e diminuindo. Aí um dia o pastor chegou para ele e falou assim: rapaz, eu não quero mais isso não. Não quero mais não. Você era um rapaz muito dedicado, muito piedoso, muito crente, e agora? Agora você casou e ao invés de você estar sendo mais dedicado, você está sendo mesmo dedicado? Não, pode parar com isso daí, pode parar. E aí o jovem foi para casa, ficou preocupado, e aí ele começou a orar a Deus, ler a Bíblia e buscar a Deus. E aí ele chega no pastor e falou assim: ó, pastor, o senhor me desculpa, mas está escrito lá em Efésios que eu tenho que amar a minha esposa como amar a igreja. Então o pastor me fez uma cobrança e eu não vou acatar não, porque o pastor estava pedindo para eu voltar a agir como eu agia quando solteiro, só que agora eu sou casado e pela palavra eu não vou poder realizar o que o senhor está dizendo, porque agora eu tenho que cuidar da minha esposa como eu tenho que cuidar de Cristo. E agora, como família, eu preciso dedicar mais tempo para minha esposa, senão estarei falhando. E aí, meus irmãos, o que vocês acham que o pastor fez? Era um pastor puritano. E aí? Banco no irmão? Se for crente, não, ele vai falar que errou. Se for crente, né? E aí, pastores? Pastor e irmãos? Sabe o que me admira dessa história? O pastor disse assim para ele: é verdade, meu irmão. Cuida da sua esposa. Pastor, deu direito de dúvida. Ele esqueceu desse texto. Ele estava cobrando o irmão como ele cobrava antes da adolescência, na juventude. Realmente, está certo mesmo. Verdade. E na hora que ele viu que o irmão deu uma resposta bíblica, ele falou: é verdade, irmão. Você tem que cuidar da sua mulher. É verdade. Vai lá e cuida dela e continua sendo piedoso, só que agora numa nova fase. Homens de Deus, Sim, quando eles são confrontados com a verdade, eles agem assim. Não foi o caso de Davi com a arca? Foi. O que ele fez? Para tudo. Vamos buscar a lei. Quem errou foi Deus? Não, Deus não errou. Quem errou foi Uzá? Uzá errou. Mas quem mais errou? Todo mundo errou. Aonde está a resposta? Na palavra. E a gente se ajusta à palavra. Não a palavra se ajusta a nós. Isso é fantástico, tá bom? Então, para a gente encerrar, a pesquisa de caso não vai dar tempo para a gente fazer, irmãos, então só vamos encerrar aqui e aí a gente vai estar encerrando. Vamos lá. O papel dos estudiosos. Opa, vamos lá. Aqui é muito simples e muito objetivo. Estudamos por quê? Porque elas podem nos ensinar claramente o que é as Escrituras. Então, ensino. Segunda coisa, elas podem examinar novos campos de compreensão das Escrituras. Eu aprendo, eu examino, ou seja, que é um passo mais profundo. Elas podem defender os ensinamentos da Bíblia ou das Escrituras. Eu aprendo, eu examino e eu defendo, porque agora aquilo faz parte de mim. Eu não estou crendo numa crendice, eu estou crendo na revelação. E elas podem complementar o estudo das Escrituras em prol da igreja. Em outras palavras, eu estarei complementando o que eu acabo de dizer da história desse puritano, nada menos é do que alguém que se reajustou. Irmãos, hoje, a igreja tradicional
quando ela dialoga com respeito com a igreja pentecostal, e a igreja pentecostal com a igreja tradicional, isso é maravilhoso. O que a gente está dizendo? Estou aprendendo com os meus irmãos. São meus irmãos. Aqui eles acertaram bastante, ali eles erraram. Aqui nós acertamos bastante, ali a gente exagerou. Entendeu? Então é o processo. E pode ver que Deus não deixou tudo fechado de propósito, porque Ele quer se revelar para nós. Tá bom, meus irmãos? Terminamos. E aí, semana que vem, concluímos o 7º e o 8º capítulo, que é a necessidade e, por último, a suficiência. Tá bom? Eu pensei que ia dar tempo a gente concluir hoje. Não tem problema. Peguem firme nessas leituras e peguem firme também nas leituras, como eu dei lá na descrição das matérias, do Erickson e do Bancroft. Do Erickson e do Bancroft. Porque eu vou trabalhar, depois que a gente terminar aqui com o Gruden, a gente vai para lá. E firme também no versículo por versículo, tá, irmãos? A gente já está hoje, é a 6ª aula, temos só mais 3 encontros para a prova. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Ok. Tá bom? Não, tranquilo. Foi tudo claro? Tudo bem. Não tão claro, né? Seria mais fácil a gente já orar e tá tudo a Bíblia Sagrada aqui. Tem uma Download frase, sagrado. pastor, tem uma frase que antigamente ela era bem mais comumente falada, né? Quando alguém queria saber se a pessoa entendeu, ela perguntava: você entendeu o espírito da coisa? Na verdade, eu entendo que as escrituras têm um espírito, né? Sim. E nós só podemos discernir esse espírito se nós também tivermos o espírito de Deus que é dado a nós. Então, eu acredito que, resumindo, é isso. A gente só pode entender a clareza, ter clareza das escrituras se tivermos esse espírito, para pegarmos o espírito da coisa. Exatamente, bem colocado. E sabe, irmãos, todo filho de Deus, indiferente do seu contexto histórico e dos acontecimentos e dos hábitos, quando ele se converte e ele prega a palavra, aquela mensagem, ela é útil para qualquer geração. Se você pegar a mensagem de Lutero, vai ser útil para nós hoje. Spurgeon para nós hoje. Wesley para nós hoje. Porque o suprassumo da mensagem dele é a palavra de Deus. Então, se nós pegarmos pais da igreja e homilias, o suprassumo é a palavra de Deus. Então, não importa a geração, a cultura, a riqueza, a intelectualidade. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai ser direcionada às Escrituras. E as Escrituras vai ser uma interação maravilhosa. O Espírito Santo com as Escrituras com o Espírito Santo na pessoa, em qualquer contexto, em qualquer região, se coaduna. E isso é maravilhoso. Isso é uma prova viva do povo de Deus, sempre sendo cuidado pelo próprio Deus ao longo da história. E podem ver que isso não é só no Novo Testamento, isso é no Velho. Pode ver que as histórias do Velho Testamento a gente compreende. Porque o mesmo Espírito Santo que se revelou no Velho, se revela para nós hoje. Há essa harmonia. E isso é uma das características mais poderosas no povo de Deus em qualquer contexto. As histórias de Abraão, que é o pai da fé, elas casam com perfeição na nossa vida e no nosso coração. As histórias dos juízes, as histórias dos profetas, então é maravilhoso. E que Deus nos conserve nisso. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Então, querendo Deus, nos vemos na terça, em nome de Jesus. Tá bom? Uma noite abençoada para vocês, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Boa noite. Graça e paz. Bom descanso, pessoal. Boa noite. Bom final de semana aí para todos. Amém.